tem uma questão que é a questão da autoestima. 73% dos vendedores do mundo, segundo a HubSpot, não tinham vontade de serem vendedores. Eles se tornaram vendedores. Ou seja, era o cara ia ser nutricionista, ia ser dentista, engenheiro, médico, etc. e virou vendedor. Então, quando você pega um time de vendas, você tem que imaginar que de cada 10 vendedores, 7 não tinham a intenção de serem vendedores. Só que grande parte dos times de vendas não tem um conhecimento lógico. Por isso que ele fala, eu planejo quando dá tempo eu vendo. Por isso que ele não tem CRM, ele consegue estar mais próximo de um vendedor consultivo, que é o único espaço que vai existir para os vendedores. Os vendedores transacionais cada vez mais vão deixar de existir, porque o cara transacional vai comprar na internet e ele vai precisar cada vez mais de um cara consultivo, mesmo que seja para fazer uma compra transacional. Fala galera, estamos aqui em mais uma gravação do nosso ABCcast, Caminho da Gestão. Hoje com meu amigo Marcelo Charra, consultor de vendas, empreendedor, empresário, voando aí na área de vendas. Mas antes a gente vai fazer a nossa vinheta. Toca a vinheta. Marcelo, primeiramente, obrigado por ter aceitado o meu convite. Um prazer enorme, depois de um tempo que você teve com a gente fazendo consultoria, revê-lo. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público, o que você tem feito da vida. Eu vi que agora você tem falado bastante sobre trajetória e profissional. Conta um pouquinho para a gente, quem é o Marcelo? Boa, obrigado pelo convite aí, Danilão. Bom sempre revê-lo, né? Bom, eu sou sócio fundador da Aceleração de Vendas, né? Sou pai da Maria Luísa, que é minha filhota vai fazer 15 anos, e esposo da Cristiane. Essa é a apresentação básica. A sua CEO. Hã? A sua CEO. A minha CEO, é quem manda mesmo. Quem manda mesmo é minha esposa, né? A gente já sabe disso. Feliz é o homem que aceita, né? Então, e aí agora estou numa transição, ou acabando uma transição, porque eu era fundador e CEO até dezembro, deixei de ser CEO, atuo agora no conselho e atuo como palestrante e consultor de vendas. Então eu virei funcionário da minha própria empresa. Achamos um problema, agora a empresa está performando melhor. Sei. Marcelão, eu tenho acompanhado você um pouquinho, eu vi que você tem falando um pouquinho no seu perfil sobre a questão do mindset das equipes, né, tradicionais. Como que você tem abordado essa transformação e o que é importante para uma equipe de venda essa questão do mindset? Legal. Eu acho que tem uma mística dentro do mindset, porque ela veio muito proveniente dos coaches, né? E os coaches ficaram muito estigmatizados, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos já é um pouco diferente. E aí eles começaram a colocar essa palavra mindset, e isso virou um negócio meio superficial, né? Mas eu vou buscar na raiz, falando de times de vendas, onde a gente tem visto que é das maiores alavancas de resultado. O primeiro caminho que surgiu há uns 5 ou 10 anos, quando vendas começou a retomar a energia de dizer assim, vender é importante, estar na área de vendas é legal, etc e tal, veio pela parte de processos. E era natural que fosse assim, porque há 100 anos o foco é sempre no produto. Então eu tenho que produzir mais rápido e mais barato. Até que a gente chega numa era de commodities. E quando você pede um Uber, você não sabe mais se o carro é um Gol, se é um Uno, você já não sabe, porque é tudo igual. E aí voltou-se o foco para o vendedor. Quando isso acontece, qual é o caminho natural? Pegar tudo que é processo, que sempre serviu para produto, e colocar isso em forma de vendas. E aí migrou-se então para o processo de vendas. E aí começou, os softwares de CRM começaram a popularizar, as questões de marketing digital também vieram à tona, investe aqui, consegue tantos leads, e foi muito por uma questão bastante processual. E aí eu vejo que a gente entra numa era, embora já se falasse mais tempo, de olhar para o time de vendas. E aí que entra a importância do mindset. Mas antes do mindset ainda, que talvez seja o momento atual do seu estado de pensamento e raciocínio, tem uma questão que é a questão da autoestima. 73% dos vendedores do mundo, segundo a HubSpot, não tinham vontade de serem vendedores. Eles se tornaram vendedores. Ou seja, era o cara ia ser nutricionista, ia ser dentista, engenheiro, médico, etc. e virou vendedor. Então, quando você pega um time de vendas, você tem que imaginar que de cada 10 vendedores, 7 não tinham a intenção de serem vendedores. Eles se tornaram. Então existe um gap muito grande, por exemplo, se eu comparar com um time de 10 médicos, que o cara nasceu, queria ser médico, estudou para ser médico, tem orgulho de ser médico. E aí volta a importância de eu trabalhar o mindset na raiz, que é na questão da autoestima, em que o vendedor ele fala, eu sou um gerente de contas, não, eu sou um consultor. Executivo de vendas, mas não fala que é vendedor. Mas não fala que é vendedor. Se você falar numa classe, numa sala de aula, com um monte de criança, perguntar quem quer ser vendedor, provavelmente ninguém vai levantar a mão. Ninguém vai levantar a mão. Porque é nesse lugar aí da baixa autoestima que está a não alta performance em vendas. Então quando você vai falar, putz, precisa trabalhar alta performance, o cara tem uma crise de identidade que é inconsciente, não é velado, assim, uma coisa, né? Mas se a gente trabalhando com muitos times, a gente vai entender que existe essa crise de identidade.
que a PNL trata, né, para resolver isso com um termo que chama alinhamento neurológico, que é a minha identidade está de acordo com as minhas crenças, valores, ambientes e comportamento. Eu digo, eu sou um vendedor. Então o cara não tem coragem de subir no palco e falar, eu sou um vendedor. Fala, eu sou um consultor comercial, né? Mas não fala que é vendedor. Então a importância de trabalhar o mindset é voltar nessa raiz e o cara conseguir entender que ele pode ser um vendedor e ser um cara de alta performance. O maior vendedor do mundo foi Jesus Cristo, Certamente, construidor de movimentos. né? Se a gente for ver. Marcelo, o que você tem falado sobre técnicas, estratégias de conhecimento, de habilidade para o vendedor? Porque tem aquele vendedor raiz e tem um vendedor mais técnico, né? O que você tem falado um pouquinho durante seus treinamentos sobre essa questão dessas habilidades e as estratégias que os vendedores têm que ter? Legal, cara, se perguntar isso, a gente, de novo, quando vem da parte de processo, você tem muito número. E há uns 4 anos, quando a gente começou a olhar para os times de venda, a gente falou, cara, como é que a gente consegue, de alguma forma, achar dados que vão me comprovar qual é o perfil do vendedor ideal, para que a gente possa desenvolver. E a gente encontrou várias metodologias de mapeamento de perfil comportamental. Hoje a gente utiliza muito e é fã do DISC, que é uma metodologia de um professor de Harvard chamado William Marston. E nessa metodologia a gente mapeou quase 4 mil vendedores. E olhando os vendedores que mais vendem, diferenciando eles dos que menos vendem, segundo 21 competências. E o estereótipo do vendedor é aquele cara que é o cara que é mais extrovertido, o cara que fala mais, comunicativo, etc e tal. Mas o que a gente viu dos vendedores que mais vendem são vendedores que não têm isso completamente zerado, então não é o oposto disso, não é que o cara tem que ser completamente introvertido, mas ele tem uma camada de conhecimento analítico, de processamento analítico, ele consegue planejar a semana dele. Então, quando a gente olha, tem um dos dados lá que é exatidão e formalidade das competências. Os vendedores têm essa característica de extroversão, mas tem um pouquinho acentuado exatidão, capacidade analítica. Então, os vendedores que não têm isso, ou seja, aquele vendedorzão tradicional, provavelmente vão perder cada vez mais espaço, porque você tem softwares como CRM e outras tecnologias que estão exigindo do vendedor um conhecimento mais amplo. E aí, se o cara só fica no relacional, quando ele chega para falar com o cliente dele sabe mais do produto dele do que ele, porque ele não conseguiu fazer uma boa pesquisa de produto ou estudo de produto. Então, são os vendedores, talvez, à moda antiga, mas com conhecimento de raciocínio analítico e de planejamento um pouquinho mais acentuado. Eu acho que passando um pouquinho pelo que você está falando, dessas questões de treinamento, e aí acho que passa um pouquinho pela questão do autoconhecimento, né? Enquanto que você acredita, eu sou uma pessoa extrovertida por natureza, tinha o meu maior referência de vendas foi meu pai, só que o meu pai, ao contrário de mim, ele falava pouco, e eu falo muito. Mas eu fui aprender que durante o tempo, que o vendedor bom não é aquele que fala muito, é aquele que escuta mais, né? E a gente tem, não, o cara fala muito, tem que ser vendedor. Cara, esquece, porque o vendedor tem que saber ouvir e não entregar nada pronto. O que você acha, como o autoconhecimento ajuda no processo de venda? Cara, agora você falou na minha praia, né? É o que eu tenho estudado nos últimos tempos. Depois que a gente vence a barreira dos processos e entra nas pessoas, o autoconhecimento eu acho que é a chave para tudo isso, né? Uma das coisas que são interessantes, por exemplo, quando a gente fala desse radar de competências, é você saber, por exemplo, quais são as suas competências. E não tem certo e não tem errado. Então a competência perfeita do vendedor é essa. Não, nós já encontramos vendedores que performam bem com determinado perfil e vendedores que performam mal com aquele mesmo perfil. Então não é o perfil determinante para dizer você é um bom ou mau vendedor. Mas é importante você saber, por exemplo, se você é um cara que é sociável ou um cara que é bom de desenvolver relacionamentos. São coisas distintas que pode ser traduzido só, o cara fala muito. Né? Mas quando a gente vai desdobrar isso, sociável é o cara que vai numa festa, fala com 10 pessoas, não lembra o nome de ninguém. O desenvolvedor de relacionamento, ele vai numa festa, fala com 2 pessoas e vira amigo delas. Então a gente traduz tudo isso como, o cara fala muito. Não, mas falar muito é sociável, falar muito é desenvolve relacionamento. Né? Constrói ponte. O cara que constrói ponte, ele tem um pouco mais de grau de empatia também. E quando ele tem essa empatia, ele consegue estar mais próximo de um vendedor consultivo, que é o único espaço que vai existir para os vendedores. Os vendedores transacionais cada vez mais vão deixar de existir, porque o cara transacional vai comprar na internet, e ele vai precisar cada vez mais de um cara consultivo, mesmo que seja para fazer uma compra transacional. Ele vai querer comprar um tênis na loja, mas vai perguntar, esse tênis é para correr, é para pedalar? Qual que é a especialidade do tênis, né? Então, eu acho que assim, se conhecer é o melhor passo para você poder se desenvolver, né? Aí depois a gente poderia entrar, né, na evolução disso, que é falar um pouco que a gente fala de inteligência emocional, que é outro caminho, e depois disso de um outro camada que é a sabedoria emocional. Não, vamos falar. Então vamos falar vamos agora. Agora, vamos falar disso. É importante essa questão, falar um pouquinho de artificial, mas tem inteligência emocional. Sim.
Queria ouvir um pouquinho do que também tenho percebido que você tem indo por esse caminho mais também da inteligência emocional, né? Conta pra gente como que tem sido. Pô, legal, cara, a gente falar disso assim, acho que é até meio que uma barreira no mundo corporativo, e talvez, eu estava agora num evento antes de vir para cá, talvez seja um dos maiores legados da pandemia. Putz, as pessoas podem ter sentimentos. E é importante saber lidar com esses sentimentos. Até a pandemia, cara, todo mundo trabalha, né? A gente deixa um legado para a geração mais nova, que é basicamente do cara não querer ser um líder, porque o líder que a gente formou, a nossa geração, não é um líder admirável. O cara pode até ser bem sucedido financeiramente, mas é o cara que trabalha 12, 14 horas por dia, o cara que não dá atenção para a família e assim por diante. Então, esse líder ruiu, esse profissional ruiu. E a pandemia trouxe um lugar para poder olhar para as pessoas e para o sentimento das pessoas. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, né, agora, por exemplo, eu estou nesse momento num treinamento de 4 semanas sobre, chama Clube da Raiva, para você poder estudar sobre a raiva. Você fala assim, cara, quando na minha vida, tenho 45 anos, quando na minha vida eu parei para discutir o que é raiva? A raiva é boa ou é ruim? Raiva? É. Eu acho que depende. Depende do seu momento, depende daquilo. Se for uma raiva que vai te levar para um outro patamar melhor, ok. Vendedor passa raiva o dia inteiro. Passa raiva. Tá com raiva, vende que passa. É isso aí, vai vender que passa. Mas, cara, eu acho o mundo que a gente vive, raiva. Eu acho que a raiva é o que você não pode ter é ódio, né? Dor, ficar com aquele sentimento de, fazer remoendo. Né? Cara, passa e vamos para frente. Foi o que você falou, vende que passa. Vende que passa. E aí você vai estudando sobre a raiva. Então, por exemplo, a raiva é como o fogo. O fogo é bom ou é ruim? Ele pode queimar, mas pode iluminar a caverna. Pode ajudar a cozinhar. A faca pode cortar um legumes ou pode matar uma pessoa. Então a raiva tem essas duas ligações. É a raiva, por exemplo, que na sua determinada intensidade ela põe limite. Não, não quero. E aí a pessoa vai dizer, não, não quero. Isso é raiva. Mas a raiva pode ser algo que eu vou guardando, supostamente para não expressar a raiva, e aí eu vou lá e explodo. E aí a raiva pode não ser tão boa. Só que a gente nunca discutiu sobre isso na escola. A gente discutiu o Bhaskara, que é legal pra cacete, mas não discutiu sobre a raiva, ou sobre a tristeza, ou sobre a alegria. E todas essas emoções têm mensagens que ela traz para você que você tem que dizer, cara, o que o medo tá me dizendo? Para falar do medo, por exemplo. Certa vez eu fui fazer uma palestra da BASF, inclusive no Rio de Janeiro, e aí eu tava com um friozinho na barriga, assim, né? Acho que todo palestrante, quando vai subir no palco, tem esse friozinho na barriga. Mas você já passou da barreira do 100, né? Você já do 100. Mais de 100. Mais de 100 palestras, sim. Já fizemos mais de 100 palestras, mas ainda, eu sempre vi os artistas da Globo falando, não, dá um frio na barriga quando vai abrir o espetáculo. Não é possível. Não é possível, pô, o cara tá 50 anos de palco. Mas aí, quando você começa a conversar com a sua emoção, você fala assim, o que esse medo tá querendo me dizer? E aí eu fui processar, que é a parte do seu estudo de cada um, não tem de novo, certo e errado, é a viagem de cada um. E aí eu fui processar, falei, cara, o que esse medo tá querendo me dizer? E aí, nesse diálogo meu comigo mesmo, ou meu com o meu medo, falou, cara, presta atenção, porque a plateia que tá aqui é uma plateia mais simples. E geralmente o público que eu falo é um público de vendas eventualmente B2B, até B2C, mas um público já de gerentes, líderes, né? E ali eu tinha uma plateia de vendedores de balcão. Então o meu medo estava me dizendo, cara, cuidado com as palavras, não usa termos muito sofisticados. Então eu estava entrando num ambiente que, embora seja o palco, um ambiente que eu conheço, era uma plateia que não é minha plateia de costume. Saúde da sua zona de conforto. Saúde da zona de conforto. E aí o medo tá ali dizendo, ó, cara, presta atenção, não é ruim. A tensão ficou maior. A tensão ficou maior. Então ele veio para me dar essa mensagem. Aí eu absorvi essa mensagem, medo, valeu, um abraço, e aí segui em frente. Então, entender as emoções, né, é uma coisa, um ambiente muito legal, mas ainda talvez meio esotérico, meio místico, ainda nos mundos corporativos, né, um negócio meio diferente, assim. Mas eu tenho visto que é cada vez mais comum, isso é bom demais. Voltando um pouquinho naquilo que você falou da festa, você falou de cara que fala com 10, não lembra o nome nenhum dos 10, e o cara que fala com 2, lembra o nome dos 2 e conecta. E eu acho que isso vai muito daquilo que você fala, a questão do funil de vendas, né? Cara, quantos você tem aí no lead? Tenho 200, tá? Mas quantos são importantes, né? Quanto realmente vai trazer negócio para a empresa? O que você acredita? Como que a tecnologia ela vem ajudando os vendedores, né? Eu vejo você falando nos seus podcasts, no Instagram, você fala assim, quanto você vendeu? Quando? Aquela pressão em cima do cara, porque o cara precisa responder, né, meu? O vendedor é número. No fim do dia, quantos negócios você fechou? Quantos você acha que as ferramentas são importantes hoje para o desempenho do vendedor? Cara, eu acho que é a pedra no sapato dos vendedores, mas eu acho que... O cara não quer registrar, né? Não quer. Ou vendo ou registro. Essa é uma crença super limitante, né? O cara fala assim, eu planejo quando dá tempo eu vendo, excluindo o planejamento do processo de vendas. Você fala, cara, mas quando você faz planejamento, se não fosse importante, nenhuma empresa fazia, né?
Quando você pega, por exemplo, o relatório da Salesforce, ele, obviamente que ele tem uma intenção ali de valorar o produto dele, mas ele coloca no disco, ele faz um disco de pizza onde é que os vendedores investem tempo. E ele coloca o planejamento no tempo de não venda. Então a Salesforce considera que fazer planejamento não é vender. E aí ele faz uma pizza lá e fala, os vendedores só gastam 20% do tempo vendendo. Mas o que é vender? Se eu estou planejando a minha carteira, qual vai ser o desconto que eu vou dar para aquele cliente ou não? Qual a estratégia da minha negociação? Isso é vender ou não é vender? Talvez o Salesforce ache que vender é só o cara falando com o outro, tentando assinar o contrato. Mas quando eu estou fazendo um planejamento de venda, eu entendo que também é vender, né? Então as ferramentas estão aí para isso. Por outro lado, que eu vejo uma grande reatividade e as equipes de mais alta performance conseguem vencer isso rápido. É mais ou menos assim, ó. Você vai lá, vai falar com o seu gestor ou com o seu par, enfim, e aí o cara te dá um feedback de uma coisa que você precisa melhorar. Aí o cara, puta, não melhora. Aí você recebe outro feedback e você fica brigando se o feedback está certo ou não. Você fala, cara, você fez um feedback, sei lá, várias pessoas te trouxeram isso. Que você fala muito na reunião, que você atrapalha, enfim, qualquer que seja o ponto a desenvolver. E aí você começa a brigar sobre aquele cara e não sobre o que estão te trazendo. Aí, 20 pessoas te trouxeram pontos de vista iguais. Você fala, pô, será que está todo mundo errado? Né? O que acontece hoje? Quando a gente implanta as tecnologias, os times que não têm alta performance, eles ficam brigando com a tecnologia. Ah, a tecnologia não funciona. Desculpas como, mas eu não posso usar o CRM porque eu vou usar no celular. Quando eu estou usando o celular na rua, o cara me rouba. Você fala, cara, onde é que foi a cabeça do ser humano para dar essa desculpa? Então eu vejo que ainda tem um conflito do cara, parece que assim, o cara está sendo punido por ter que usar um CRM. Então eu acho que as ferramentas, cara, não tem outro caminho, né? A gente sempre fala das carteiras, uma carteira do bom vendedor vai ter 100, 200 clientes, não tem como ele ter post-it para todo mundo, né? O cara tem que anotar em algum lugar. Custa, então, cara, a Marina que tá aqui, ó, começou de vendas lá, fazendo... Né, Marina? Você fazia a parte de side sales lá e acho que isso hoje tá na área de RH, mas acho que alguma coisa ela traz, né? Porque, cara, é a questão da cadência, a questão da persistência. Eu falo que o vendedor bom não é o insistente, é o persistente. É. Você vender todo dia, mas você fazer diferente. Não adianta você querer vender falando todo dia a mesma coisa, né? Marcelão, e hoje, cara, o que você entende que são os maiores desafios hoje com essa digitalização toda aí, chat GPT, inteligência artificial? O que são os maiores desafios hoje dos vendedores, cara? Cara, eu acho que, para não chover no molhado, o primeiro desafio, autoconhecimento, velho. O cara ter coragem de olhar para ele mesmo. Ponto 1. O segundo desafio, ele conseguir entender que ele precisa ter um conhecimento analítico, velho. Coisas que acontecem. Chega lá, o cara, acabei de eu achar a Luzia aqui no WhatsApp e agora eu consigo fazer um script animal. Fala, legal, então faz aí um prompt para ver qual script que vai voltar para você. O cara, o que é prompt? Fala, cara, para você conversar com a inteligência artificial é pro prompt. Você vai fazer perguntas lógicas e ela, logicamente, vai te devolver uma resposta. Só que grande parte dos times de vendas não tem um conhecimento lógico. Por isso que ele fala, eu planejo, quando dá tempo eu vendo. Por isso que ele não preenche CRM. Por isso que ele não consegue olhar um relatório. Então, eu diria que talvez o autoconhecimento é a primeira parte, até para perceber o quanto de conhecimento analítico eu não tenho. E aí, esse conhecimento analítico é que vai permitir, aí sim, eu usar a Luzia a meu favor. Eu usar o chat GPT a meu favor. Eu usar a inteligência artificial a meu favor. Porque, no fundo, a inteligência artificial é um tipo de programação que você tem que saber fazer a pergunta para você saber a resposta que você tem. Então, eu vejo, cara, que o pensamento, desenvolvimento analítico, capacidade analítica é o que tem diferenciado os melhores vendedores dos piores, assim. Dados. Disparado, velho. Cuidar dados. Cuidar de dados, cara. Saber olhar só para o seu CRM, né? Um outro dado interessante. A gente fez em várias empresas a capacidade de venda dentro da carteira sem nenhum novo cliente. E fez mais de 100 vezes isso já. A gente sempre chega de 3 a 4 vezes. Ou seja, uma empresa, né, fica até aqui próxima a Versani Sandrini, que à época faturava 2 bi, poderia faturar 6 bi sem nenhum novo cliente. E aí você pega uma empresa de tecnologia pequena que fatura 5 milhões e você vê que ela poderia faturar entre 15 e 20 milhões sem nenhum novo cliente. Mas isso só consegue perceber quem tem a capacidade analítica. Porque, cara, como é que eu vou ganhar mais dinheiro com menos esforço? Olha para sua carteira e vende para quem já te comprou. Aí você vai fazer upselling e cross-selling. Mas se eu não paro para planejar, eu estou sempre buscando um cliente novo na base do suor. Então, capacidade analítica, eu acho que é a competência. As empresas hoje, talvez a indústria farmacêutica seja uma indústria, tipo de empresa que sempre teve os vendedores mais na rua, trabalhando mais na rua e ainda tinha pouco controle, depois colocaram as ferramentas e começaram a ter controlando. Mas hoje, como que as empresas elas têm se adaptado a esse novo modelo do híbrido? Porque tem muito com relação à cultura, o vendedor que talvez não conhece a cultura da empresa, como que vai vender o produto da empresa?
Como que você acha que as empresas podem buscar esse equilíbrio de contratação, de integração, de onboard, tudo isso? O caminho para se adaptar a isso, cara, assim, é cada vez mais tornar o time de vendas mais interessado do que interesseiro e cada vez mais o cara ser mais relevante. O que aconteceu hoje? O que a gente tem hoje no mapa? A gente tem jovens que vieram da área de inside sales e que, ali em Rose, sales, etc., o cara já todo hypado, só que jovens que não conseguem, por exemplo, agendar um almoço com o cliente. Então você tem uma galera que já acha hype ser vendedor, tá confortável na posição, mas aprendeu a fazer na época da pandemia, de 3, 4 anos, e sempre vai por telefone. Aí você fala, você ligou pro cliente, eu já mandei um WhatsApp. Então tem essa dificuldade de comunicação, que é um problema. Legal. E um dos clientes que a gente está atuando agora, os caras têm meta de agendar almoço. E é uma meta que a gente não tem conseguido bater. Sério? Seríssimo. E ainda eu falo, cara, é um almoço num puta restaurante legal e tem uma série, a gente listou 7 benefícios de por que o cliente deveria almoçar. Que quem está fazendo a prospecção, ele está só falando, vem almoçar comigo. Fala, cara, que valor você vai gerar? A gente gerou 7 benefícios que o cara vai ter que, se ele não almoçar, ele vai deixar de ter. Beleza. E aí você tem, do outro lado, uma outra geração de vendedores que não está disposto a seguir os protocolos remotos ou analíticos. Vai? Cara, preencher o CRM, entender a inteligência de mercado. Legal. Então tem do lado um cara que não quer usar tecnologia, outro cara que só quer usar tecnologia, que é a dor que a gente tem agora. O que a gente tem? Você citou a indústria farmacêutica. Nós temos vários clientes da indústria farmacêutica. Qual é o grande gap aqui? Com o acesso à informação muito profundo, esse vendedor, você imagina que é um cara que às vezes tem uma formação mais ou menos, tem que encontrar um médico que passou 6 anos na faculdade, mais 5, 6, 10 de especialização, para falar sobre o cérebro. E esse cara conhece um medicamento do cérebro. Como é que pode ser interessante essa conversa? Não tem como ser interessante. Antigamente você tinha outros incentivos da indústria farmacêutica para esse médico receber você, etc e tal. Hoje, cara, você tem uma relação que é até desleal. Então, quando a gente encontra times da indústria farmacêutica, uma das preocupações nossa é, cara, como é que está a autoestima desse cara? Que já vem de um processo de baixa autoestima pela profissão dele, e ainda o cara tem que falar com o médico que, bicho, tem um conhecimento sobre aquele tema muito, muito mais profundo que dele. Não dá match. Então, a solução, cara, é investimento em treinamento. Para o jovem saber que almoçar e construir relacionamento não precisa ser necessariamente altamente objetivo. Hoje eu vi um post de um cara interessante. Falou, não, a gente queria fazer meditação, yoga e tal, mas tem que ter pro startupeiro. Aí o outro... É o quê? Pro startupeiro, né? O cara de startup. Ele quer fazer yoga. Só que ele falou assim, não, mas yoga e meditação consome tempo. Aí ele falou, os caras podem lançar uma pílula de 5 minutos de yoga em 5 minutos. Mas o benefício da meditação e da yoga é justamente você ficar por 1 hora, 2 horas sem pensar em nada. O cara que quer fazer Aí o cara quer encurtar esse ciclo. Portanto, para o cara sair para almoçar com o cliente, não faz sentido. Ele fala, cara, mas por que eu vou almoçar com o cliente? Eu vou falar da filha dele, do filho dele? Meu produto está aqui, ó. Tem uma alça, o preço. O cara ele é muito objetivo. A ponto de dizer, cara, passar 1 hora... A vida é emocional. Ela passa... Ela é só emocional, né? E psicológica. Então, cara, esses elementos estão todos na mesa o tempo inteiro. Mas se eu sou um cara só objetivo, que só olha para os dados, eu vou entender que almoçar com o cara não faz sentido. É um produto fácil de se vender, Marcelo. Porque tem produto que é muito mais fácil. O cara, Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola é um produto fácil, mas a força ficou no time de marketing, né? O time de marketing suou a camisa para ser um produto fácil de vender, né? Aí o que os caras fazem? Apertam a meta, né? Então, por exemplo, o cara da Ambev tem que visitar, não é Coca, mas enfim, Ambev tem que visitar 30... Ó, e falando nisso, tem que mandar um jabazinho pra nós, falando da Coca, Ambev, né? Pô. Cerveja não pode, mas... Cerveja não pode, senão o YouTube derruba. Então é isso, cara. Então assim, quando o produto é barato, é porque o time de marketing fez todo o trabalho dele. Ou o time de entrega, né? O produto, cara, tem uma super entrega, uma super qualidade, ele meio que se vende sozinho, vamos dizer assim. Mas alguém fez o trabalho de venda. Se não foi um vendedor na reta final, foi o time de marketing, não só fazendo um trabalho institucional. Porque você pega assim, o trabalho da Coca eventualmente é institucional, maravilha. Mas você passa no ponto de venda, tem uma plaquinha com a Coca-Cola gelada suando. E por isso você vai lá e compra. Porque a compra é emocional. Então, psicologicamente, o cara dispara o gatilho, né? Se você entrar lá na literatura, quem vai falar disso é o Robert Cialdini, fala dos gatilhos mentais. Vou dar um exemplo de compra ultra emocional. Você casou, aí na lua de mel, o sonho da sua esposa é ir para Paris. Aí ela fala, amor, então você compra a passagem, né? Beleza. Você entra lá no site de passagem. Últimos 2 assentos. Marketing da escassez. Compra escassez. Aí você fala assim, começa a suar. Já dá no coração, já acelera. Você vê como é foda o negócio, né? O gatilho mental, ele fura o processo de decisão do seu cérebro. Você tá todo racional, não. Vou olhar melhor a passagem e tal.
Aí meu último... Usar uma matriz de decisão. Matriz de decisão, enfim. Aí o cara fala assim, não, últimos 2 assentos, ele fica pensando, pô, se eu chegar em casa e não comprar passagem e aumentar, eu tô na roça. Se não tiver mais passagem, fudeu. Então, separei. Então o cara toma a decisão, mesmo não sabendo que é a melhor decisão que ele poderia tomar. Ou é a melhor, né? Depende do que ele explicasse se ele não comprasse. E o que você vê aí? O que você acha que é o futuro das vendas hoje, cara? Para que caminho a gente hoje, todo mundo comprando online, né? E as pessoas hoje, cada software, você vai comprar um tênis, você põe lá no inteligência artificial, te dá até o modelo do tênis. Eu ainda sou muito da questão da experimentação. Eu preciso ver, sentir. Mas tem muita gente que consegue comprar roupa, consegue comprar tudo pela internet. E tem lojas fechando, né? As lojas hoje de manhã a gente teve aí outro participante, que é o Marcelo Toledo, ele falou que 80% dos negócios estão quebrados. Né? O online que tem sustentado isso ainda de alguma forma. O que você acha que é o futuro das vendas aí? Futuro que eu digo assim, né? Que tem de tendência vindo aí. Cara, eu acho que primeiro assim, mesmo as vendas no e-commerce, embora elas tenham crescido muito, ela ainda tem uma estrutura que vai passar por um desafio, que são os grandes marketplaces. Eles ainda mordem uma fatia muito grande do bolo, e quem está lá na ponta, que é o cara que vende no Mercado Livre, etc e tal, fica com um pouquinho só. Ainda está parando em pé, mas eu acho que em algum momento isso ainda vai ter uma eclosão aí, porque você vende basicamente pelo Magazine Luiza, pela Americanas, tem Mercado Livre, 6 ou 7 players aí que concentram todas as vendas. E ou você está nesses caras ou você não vende. E os caras que estão nesses caras, então, por exemplo, o cara que vende livro na Amazon, ele tem que pagar um ads na Amazon para poder aparecer na primeira página. Então é igual ao Google. Então essas grandes plataformas, esses grandes marketplaces estão ficando com um pedaço gordo. Acho que isso não para em pé. Mas esse inflacionou tudo, né? Inflacionou tudo. E aí quem está pagando é o empreendedor lá da ponta. Cada vez está ficando com menos, cada vez tem que girar mais. Mas o cara não ganha na escala? Então, o desafio dele é ganhar na escala, mas cada vez que ele ganha um pouquinho, o Mercado Livre sobe um pouquinho mais, né? O Hunt, o cara aparece na primeira página, o algoritmo paga mais para aparecer na capa, né? Então tem todo um... Assim, grande parte da receita da Amazon é de anúncio, dentro da própria Amazon. Como tem anúncio, né, para quem está assistindo, assim como se anuncia no Google, você está dentro da Amazon, é do marketplace deles, mas para aparecer quem comprou esse livro também comprou esse você vai pagar. Como faziam as livrarias, que se você quiser estar na gôndola principal da livraria do aeroporto de Congonhas, você precisa pagar lá X mil reais. Eu não sei se o mercado ainda é assim, né? Mas tudo que tá na linha dos olhos é o que geralmente é o que custa mais caro, né? O cara deu mais desconto para entrar. E piso de supermercado, você percebe que tá sempre, parece que tá molhado, né? O cara anda mais devagar. Ah, essa eu não sabia. Parece que tá sempre molhado. Sim, sim. E o cara anda mais devagar. Então, aquelas plaquinhas é pro cara gastar mais tempo dentro do supermercado. Essas são estratégias que os caras vão adotando, né? Você pegar, só para colocar esse caso aí, se você pegar, por exemplo, hoje a gente fala em 2 a 4 segundos o tempo de retenção de um anúncio no Instagram, senão você arrasta para cima, né? Você vai pro lado, né, no Stories. Mas se você pegar qual é o tempo que você leva na frente de uma loja do shopping, pode contar, você vai levar 3 a 4 segundos. É o tempo que você leva se a loja for em tamanho normal. Física. Né? Física. Então, o marketing ele só muda de plataforma, mas a parte psicológica do ser humano é a mesma. O cara reduz o tempo para você demorar mais tempo para passar na frente da loja. Os 3 segundos o cara tem que falar a palavrinha mágica. Palavrinha mágica. Senão o cara pula. Isso daí pula. Então é isso. Só para completar a pergunta aí, em termos de futuro, o que eu vejo? Cada vez mais as vendas mais consultivas. Então, sábado eu passei por uma experiência muito legal, que é um cara que eu não conhecia quando eu dava esse exemplo, e aí eu pude, depois ele fez alguns trabalhos com a gente, e sábado eu fui lá visitar ele na loja dele. Ele é um cara que chama Roenes. Ele é um cara que te cobra mais ou menos uns R$500 para poder te dizer qual tênis você deve usar para correr. Você fala, cara, por que eu vou pagar R$500 para um cara dizer qual tênis que eu tenho que comprar? Mas é tudo igual? Tênis é tudo igual? Tênis é tudo igual. Essa é a lógica, né? E aí eu sempre dei esse exemplo antes de conhecê-lo mesmo, antes de ele ter feito trabalho com a gente e tudo mais. É quando você senta para conversar com um cara sobre tênis de corrida, você fala, cara, fudeu, tipo, não sei nada. E ele é um cara que não vende tênis. Então ele só vende a consultoria do tênis. Aí você pensa, a gente fez um trabalho para uma grande loja para quase 300 lojas de varejo de mercado esportivo. Ele foi um dos palestrantes, professores, ensinando os caras como é que ele vende um tênis de corrida. E a gente teve um aumento, se eu não me engano, de 8 ou 9% de vendas nas lojas que passaram pelo treinamento. Como é que era feita a venda antes? O cara achou que era um tênis de corrida. Pois não, senhor. O cara olha meio para a funilaria do cara, pega um tênis aqui de R$300, um de 600 e um de 900. Põe na frente do cara, testa ali faz o teste ABC, né?
Não, o cara vai gastar R$ 900, já pega depois um de 1.200. Beleza. Agora é diferente de falar, pô, Danilo, você corre, legal, quantos quilômetros? 5 quilômetros, 10, 15, 20, 42, legal. E você costuma correr aonde? Eu corro sempre no parque, não, eu corro sempre na terra, eu corro na grama. E aí o cara vai perguntando, pô, você tem a pisada pronada ou supinada? Aí você fala, pô, só isso já te gerou um gatilho, que o Cialdini fala, que é o gatilho da autoridade. Quando eu estou diante do vendedor, estou diante de uma autoridade. Esse cara sabe o que ele está falando. E aí você, se é um cara mais estudado de tênis, vai confirmar, senão você vai aprender com ele. De qualquer maneira, o cara vai servir para alguma coisa. Vai servir para alguma coisa. E aí esse cara vai te dizer assim, ó, você pode comprar o tênis A, B ou C, mas, cara, o tênis C, para o que você está me falando, ele é melhor por causa disso, disso, disso. Qual é a chance de você comprar outro? Não à toa que depois desse treinamento a gente aumentou o ticket médio. E o vendedor consultivo. O vendedor consultivo. Então só vai ter espaço para isso. Carro hoje é tudo igual, né? Qual a diferença de um carro para outro? É o poder do vendedor. É o poder do vendedor, velho. Porque assim, todos têm tecnologia já muito avançada, a bateria está ficando cada vez mais commodity, os carros chineses vêm nessa linha, né? Então, acho que o futuro aí são os vendedores serem cada vez mais consultivos, né? É isso aí. Não ia falar só... Aí, depois de 3 anos, 4 anos citando o caso do Roy Ennis em todas as palestras, que é o vendedor que não vende, né? O cara vende conhecimento. Sábado eu passei pela clínica dele. E aí, cara, foi muito legal porque, assim, eu gosto de corrida. E aí foi conhecer uma parte da corrida que eu nunca tinha pensado. Então, o tamanho do drop do tênis, a pisada do tênis. Se você vai fazer, por exemplo, eu tô indo para uma maratona. Aí, em Buenos Aires, 22 de setembro. Tem que falar aqui sim, porque reafirma e não dá para desistir, né? 22 de setembro. 22 de setembro. Isso aí, reforça. Para poder ir. Aí o que acontece? Você tem um tênis com placa de carbono. E o cara fala assim, teoricamente é a moda do momento, né? O cara que fala, cara, o tênis de placa é um tênis mais estreito, especialmente um que eu tava olhando lá. Falou, cara, depois do quilômetro 30, 35, o tênis mais estreito, você vai perder um pouco de estabilidade, que você já vai estar cansado, e o tênis mais estreito, você vai ficar com dificuldade de equilibrar. Então vai ser um esforço a mais lá no quilômetro 35 da sua corrida, que tem mais 10. Cara, mas não seria se você for chegar no 35. Então é isso, velho. É um vendedor que sabe ter a consultividade. Mas é isso. E o cara corre? O cara corre. Ele é testador das marcas. As marcas, quando lançam o produto, mandam pra ele. Aí ele tem os tênis. Tênis com 600 km, com 500 km. É lógico que tênis realmente existe, mas eu não sabia que era nesse nível. Você falou uma coisa que é verdade, né? Chega uma hora que o corpo, você começa a perder o equilíbrio. E aí compensa, o bike compensa em alguma coisa, né? Sim. Se você não tem um tênis apropriado, é o joelho que você vai compensar, o pé, enfim, acho que é por aí. Marcelão, hoje que, além das habilidades técnicas que a gente sabe que o vendedor tem que ter, que características pessoais, comportamento que você acha essencial para um vendedor ser um vendedor de sucesso, batedor de meta? Você fala para mim que vendedor bom é aquele que bate meta, né? Meta boa é aquela que bate no último dia, né? Essa é boa, né? É uma emoção, né? É isso aí. Porque aí se tá bem feita a meta, não te... Porque se o cara bater 15 dias antes, a meta tá errada. Ou o cara vendeu demais, mas geralmente... O que você acha que características... Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que o cara tem que ter, vou reforçar aqui o autoconhecimento, mas a capacidade de autoaprendizagem. Ainda mais nos dias de hoje, em que os produtos são lançados a cada momento, e você precisa entender não só do seu produto ou serviço, mas do produto ou serviço do cliente. Então, ter a capacidade de aprender sozinho é muito importante. Vou dar um caso aqui, a gente fez um trabalho para uma rede de varejistas lá do Nordeste, e aí uma seguradora contratou a gente para saber como vender mais garantia estendida. Né? Para quem está assistindo, você vai comprar geladeira por mais 12 parcelas de R$30, garantia estendida. Então, aí tem algumas situações, né? Lá, por exemplo, eles têm maresia. Então, sempre o cara vai usar, quase que sempre ele usa garantia estendida. Até para o segurador é um pouco ruim, porque, né? Mas enfim, é um produto específico lá. E o cara que mais vendia garantia estendida, a gente foi estudar, porque quando o cara fala assim, como é que faz para vender mais isso aqui? Fala, cara, me dá os 5 caras que mais vendem. Deixa eu estudar esse cara. Quem é esse cara? Como é que ele vende? E aí a gente estudou, um desses caras especificamente, ele tinha uma coisa muito boa. Ele estudava todos os produtos. Então, quando o cliente ia comprar com ele, aconteceu o que eu falei agora. Ele era o maior especialista em geladeira da loja. Não, essa é da Consul, mas o motor aqui, essa refrigera, tal, não sei o quê. Gatilho da autoridade, ganhava autoridade. Pô, mas senhora, eu sei que isso é bem importante para você levar aqui a garantia estendida. Então, não era nem pelo benefício do produto, era pelo benefício, era pela autoridade que ele construiu e a argumentação que ele dava para o cara levar a garantia estendida. Por ele. Por ele, porque ele ganhava essa autoridade. Porque ele tinha capacidade, ele falou, Marcelão, eu entro no YouTube, toda vez que sair um lançamento eu vou estudar o produto. Eu pego o release da Brastemp e estudo no YouTube, de graça. Mas o gerente da loja não mandou ele fazer isso. Ele tinha capacidade de ir lá estudar o produto. Né? Então, esse é bem legal, assim, no caso do cara ter um autoconhecimento. Porque você pergunta, não quer garantia estendida? O cara não sabe. Tá bom, garantia estendida é o próprio nome diz, né?
Mas por que você acha que eu devo? Eu tô comprando um iPhone, por que eu deveria levar uma garantia estendida do iPhone? Tá, do iPhone vale a pena, por exemplo. Mas se um cara que é bom, fala. Fala, É que o vendedor da Apple é um vendedor muito bem treinado, né? O cara... E se for ver, todo mundo entra ali, praticamente, eu acho que todo mundo compra. O caso da Apple é legal. A gente fala assim, o produto é bom e é só vender. Qual é o melhor celular que tem? Assim, mais queridinho é o da Apple. Então, se o produto é bom e é só vender, a gente vai entender que ela vai ter um percentual de vendedor baixo. Não. 17,5% da força de trabalho da Apple são vendedores. Se o produto é bom e é só vender, para que tem vendedor? Porque é o vendedor que chega lá e a Apple tem uma outra coisa. O que tem de diferente? Experimentação, né? O que tem de diferente na loja da Apple? Experimentação é uma coisa e a outra coisa, não tem fricção, né? Você tá ali, o cara vê um iPad, $200, uma capinha mais 100, 50, tal, não sei o quê, $4.000. Senhor, passa o cartão e você passa e fala, não, peraí, o que aconteceu aqui? Você nem viu, velho. Você nem viu, você gastou, você vai ver, cara, $4.000, como assim, né? Então, essa é a experiência que um vendedor pode... Você sai feliz. Você sai feliz ainda. Na hora que vem a fatura, você dá uma lembrada aqui. Não foi tão legal, né? Acho que tem um post, né? Acho que a Apple, ela tem, acho que 10, 12% no mercado. Depois eu até olhar, mas ela tem 80% do faturamento das vendas de celular de valor. Porque, cara... O valor agregado é muito alto. É muito alto. Quando você pega um Xiaomi custa 1.000, o iPhone custa 10.000. E o cara ainda vende todos os acessórios. Né? Tem ainda nessa linha, você perguntou da inovação, né? A gente está vendo do evento agora da Souvenir. Que a gente está construindo uma estratégia de vendas lá para eles, né? E aí o que eu tenho falado bastante, né? Que o produto é bom, mas já tem muito produto bom. Então eu fui lá, saí da Feicom agora, você olha, tinta tem uma porrada de empresa de tinta, velho. Então, puta, tinta essa aqui é muito melhor. Você fala, cara, para um cara que é leigo, ele vai conseguir diferenciar se a tinta tem XYZ? Aonde é que está a grande oportunidade dos empresários, Danilo? Eu falei isso na empresa de tecnologia, de software, e na empresa de tinta, que é uma indústria bem tradicional. No processo de vendas, velho. A tecnologia, por exemplo, né? Vou pegar o exemplo prático da Souvenir. Porque tinta, velho, tinta branca. Tinta branca. Daqui a hora que você vai entendendo um pouco mais, tem uma sofisticação. Mas quem vai recomendar a tinta branca? O vendedor. Não. Quando você está pintando sua casa, quem fala tinta? Pintor. O pintor, velho. Qual a ligação do pintor com a indústria? Nenhuma. Pode ter, mas geralmente não tem. Então ele está indicando a tinta que ele comprou para casa dele, ou que ele achou boa, etc e tal. Aí você tem o vendedor da loja, que às vezes é uma loja multimarcas, um home center. Ele pode vender qualquer tinta. Então tem muito espaço nesse processo para a indústria conseguir treinar esse cara para ter um processo de vendas que independe do produto, velho. É o cara ter um linguajar melhor, é o cara ter um script melhor, o cara saber fazer perguntas mais assertivas. Você está pintando sua casa, é para a área interna. Pô, legal, você vai reformar sua casa? Quantos cômodos tem sua casa? Tem criança. Mas você não vai pintar as portas? Tem criança, não tem criança? Isso faz vender mais do que se eu mudar uma molécula da tinta e ela ficar com azul e mais brilhante do tom tal. Se eu treinar os 5 mil, 10 mil, 20 mil vendedores que tem na ponta, eu vou conseguir agregar na venda muito mais do que mudar uma pigmentação da tinta. Mas você não vai treinar dá trabalho, velho. Treinar dá trabalho, igual trabalhar. Não, os caras não querem treinar, porque dá trabalho, né? Formar a gente dá trabalho. A gente tem discutido muito isso dentro da ABC, que a gente treina, forma, às vezes a concorrência vem, pega e leva embora. Mas, cara, acho que faz parte do nosso trabalho treinar as pessoas, formar as pessoas. E aí, quando você fala de tinta, né? Parece uma coisa muito óbvia. Pneu de carro. O pneu é preto e redondo. Isso aí. Mas tem diferença. Quando você roda, que jeito você roda. Então, eu acho que realmente essa formação, as empresas, elas têm que olhar realmente para essa questão de formar um vendedor e aquela questão da empatia, né? Se colocar no lugar do vender por vender, por fazer um número. Cara, vender... Eu falo para vender produto com preço baixo, sem margem é fácil. Vou te dar outro exemplo. John Deere. A John Deere, tá investindo em tecnologia pra caramba. Então, o trator John Deere, se você na beira do seu segmento aí, você conhece bem. O cara já tem uma câmera que ele vê qual é o tipo de praga, de erva daninha, sei lá, que tem na planta, e aí ele dá uma borrifada ali de um produto químico para aquela praga. Aí a folha do lado é outra praga. Ele já põe outro produto químico. Maravilha. Investimento em tecnologia altíssimo. Pergunta se o vendedor sabe. Aí a indústria está botando dinheiro em tecnologia, mas ela não põe dinheiro proporcional em treinamento. Para treinar um cara que vai vender aquilo. O cara que vai vender aquilo, ele vai pegar um avião com um cara que comprou, sei lá, 100 máquinas a 5 milhões lá no AgriShow e vai ter que trocar ideia com esse cara para falar que essa funcionalidade existe. É o vendedor que vai fazer isso, não é o engenheiro de produção. Então, cara, tem que investir em tecnologia, também tem que investir em desenvolvimento de vendas. Para fechar só mais um exemplo. Indústria de tecnologia presente em 50 países, estávamos falando dela aqui antes.
50 países, tecnologia, software, programação e tal. Aí você fala, vende qual modelo de venda? Por meio de distribuidor e revenda. Legal, vamos fazer um assessment e um entendimento de como é que está a força de vendas dessas revendas. Se eu escolho por lá, deixa eu ver a qualidade do vendedor. Deixa eu ver se esse vendedor conhece meu produto. Aí você vai lá, metade das revendas não tem CRM. Aí eu estou gastando um dinheirão em tecnologia e o cara está perdendo a oportunidade porque não faz follow-up. Aí, será que se eu colocar uma linha de código a mais, vai ser tão melhor do que se eu for lá e treinar todos os vendedores da ponta? Então tem muito espaço. Tem um abismo. Tem um abismo, velho. Porque há 100 anos o foco é no produto. Então até que a gente volte o foco para os times de vendas, né, você pega, sei lá, uma Prudential da vida. Ela não, ela já tem uma metodologia de vendas. Os produtos estão cada dia mais parecidos, né? É. Carro, caminhão, trator, tudo igual, é isso, realmente. O vendedor ele vai fazer total diferença desde que a empresa, né, forme o vendedor como... Marcelão, pra gente, já estamos chegando no nosso final aqui, mas que conselho que você daria aí para os líderes de equipes de venda que querem buscar acelerar as vendas, cara? Fazer treinamento, buscar, vocês têm muito conteúdo lá dentro da aceleração de vendas, né? O que vocês têm feito aí para levar as empresas para outro patamar de vendas, né? Não só no sentido de número, mas de qualidade de venda e de recorrência, né? Você fala muito sobre isso. Cara, tá bom, o cara pode comprar uma vez e depois o cara nunca mais comprar, né? Eu acho que aqui ter clientes importantes são aqueles clientes que compram de maneira recorrente. Acho que a melhor validação da qualidade do seu produto é ele comprar de novo, né? O NPS, ele te dá uma validação, né? Pô, o cara deu um joinha, mas será que ele comprou de novo? Então você não sabe se o joinha é porque ele é amigo do vendedor ou porque o produto é bom, né? Então quando o cara compra de novo, aí é uma validação e quando ele indica é outro. Mas, cara, o que eu diria é, primeiro, investimento em autoconhecimento para que os líderes de vendas não sejam o Dunga, técnico da seleção que quer brigar com o jogador. Porque ele saiu da posição de jogador e ele virou técnico, só que na cabeça dele ele não virou. Lembra que eu falei do alinhamento neurológico? Na cabeça dele ele ainda é o super jogador. Eu sou um jogador tão foda que eu tô aqui no banco liderando os caras. O Bernardinho era assim? Não, o Bernardinho virou técnico. Deixou de ser jogador e virou técnico. O Rogério Ceni, o cara queria aparecer mais que o Gabigol, mas o papel dele era diferente. Então o que a gente encontra muito, e por isso que eu volto a dizer no autoconhecimento do líder, que é, cara, deixa os seus jogadores brilhar, velho. Você não é mais vendedor. Você não é mais vendedor, velho. Não compete com os caras, velho. Mas o cara tem, sei lá, 10, 12, 15 anos numa agressividade, a gente falou da raiva, numa agressividade, numa raiva tão grande para fazer a venda dele, que quando ele passa essa cadeira, não é em um mês que ele vai esquecer. Ele continua brigando com os caras, só que esse é o pior jeito de vender, velho. Você tem que fazer os caras brilhar, mas não é tão lógico. Por isso, cara, que é um autoconhecimento grande, às vezes é 1, 2, 3 anos de desenvolvimento. Vai entender, cara, agora eu sou técnico, qual que é o legal? Bernardinho é técnico. Mas se ele é um técnico que quer continuar jogando, ele vai ficar brigando com o Gabigol, como fazia o Rogério Ceni. E aí acompanhar vendedores junto, em visitas, eu acho que esse é o papel do gerente, né? Dá apoio. Dá o apoio pro cara, mas sem, né, é uma tríade. É uma tríade. Vínculo de confiança, isso no Brasil a gente é muito bom, os caras são brother, tomam cerveja junto, etc e tal. Papéis claros, e aí nessa visita isso se confunde muito. Aí eu vou com o Danilo visitar e eu vou lá e faço a venda para ele. O cara não vai como técnico, como coach, ele vai como super vendedor. Olha como eu sou foda, e não mina o vendedor. Ele vai lá, faz um papel tão melhor que o vendedor, que é o cliente que fala com o gerente. Aí bagunça tudo. Então, vínculo de confiança, a gente é bom nisso, papéis claros, muito ruim, e objetivos em comum. E o objetivo não pode ser só a meta, tem que pensar na carreira do vendedor. Só que se eu sou um gerente, que eu que sou foda, não tem espaço para esse vendedor crescer. Logo, a gente não tem objetivo em comum. O objetivo em comum é, cara, eu quero crescer, eu quero que você cresça. Quando eu estou competindo com você, não tem objetivo em comum, a gente está competindo. Então, essa tríade, papéis claros, vínculos de confiança e objetivo em comum. Você fala um negócio aí agora, a gente fez uma consultoria uma vez e a gente comprou um livro, chama As 27 Lições que Todo Líder Deveria Saber. Não são só 27, né, os desafios. E uma das passagens do livro é exatamente falando sobre isso. Por exemplo, a gente é vendedor e geralmente o gerente ou o supervisor sai desse grupo de vendedores. E aí, cara, você toma cerveja, você sabe as mais educadas, você sabe os migué que o cara dá e o cara de repente vira gerente, né? E aí você vai dar ordem pro cara. Falou, mas você sabe aqui antes. Então, agora eu sou gerente, cara. E acho que esse é o desafio, né? E acho que passa um pouquinho por essa questão do autoconhecimento, de saber, cara, tá bom, agora eu não sou mais igual vocês, eu sou chefe, mais no sentido de liderar. E a gente vê muito isso, os vendedores, geralmente quem se destaca mais, que vira o gerente. E o cara sabe todo. E aí, talvez pro cara seja até difícil de liderar esses caras. Porque até ontem ele era igual a eles. E agora virou gerente. E às vezes não tem a competência da liderança. Porque eu acho que isso também é um problema, né, Marcelo? A gente acaba formando
Um gerente é aquele cara que mais vende. E você acaba perdendo um excelente vendedor e que tendo um péssimo gerente. Isso aí. Péssimo líder. Isso aí. E acho que, cara, e essa é a tendência das empresas. Meu, quem é o melhor? Tá, tira esse cara, vamos virar ele gerente, pronto. Desmontou. Aí tem ferramentas para você não cometer esse erro, né? De novo, autoconhecimento, desenvolvimento, coach, enfim, por aí vai. Parte comportamental, né? De novo, o cara fala, eu quero um software, inteligência artificial para vender mais. Você tá cuidando dos seus vendedores? Não, então é lá que vai vender mais, velho. Se você melhorar esses caras, cada um vender 10% a mais, você cresceu 10% das suas vendas. Eu tenho certeza que no autodesenvolvimento tem muito mais de 10% para melhorar. Dos líderes, dos vendedores, etc e tal. Então a maior alavanca de resultado, cara, é venda. É o time de vendas. Então, você tem o seu CRM, aí você quer trocar o CRM porque ele é ruim. Mas ninguém está usando o CRM. O primeiro teste que a gente faz, em alguns casos, eu queria trocar meu CRM. Fala, cara, deixa eu ver o CRM atual. Legal. Deixa eu ver o engajamento, quantidade de atividades, apontamento de reunião. Deixa eu ver se estão usando. Em geral, nunca estão. Então, cara, o nosso desafio é fazer a galera usar, não trocar o CRM. Senão eu fico tocando a ferramenta e deixo de olhar para o principal, que é o campo social. Legal. Celão, por fim, que conselho que você dá para essa galera que tá te ouvindo? Isso aqui é uma referência aí, cara. Que você pode dar de conselho para vender mais, como você diz, vendas, uou. Vendas, uou, isso aí. Tem que vender, né? Eu acho que vendas, cara, o mundo... A gente negocia, nós somos um negociador da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, praticamente todo mundo é um vendedor. Talvez o cara não se intitule, mas a gente negocia, acho que todo o tempo com a nossa família, com nossos pares, com o nosso chefe, com os clientes, com os fornecedores. Então, um dia que eu te liguei, falou, pô, meu... Depois eu te ligo aí que eu tomei uma... Você não falou, você falou um termo, você falou, acho que eu tomei uma sapatada do cliente. Cara, acontece, tem dia que você não tá bem, né? Mas que conselho que você dá pra essa galera? Seja o cara que é old school, ou o cara que tá numa nova geração? Legal, cara. Eu acho que assim, a gente tem levantado uma bandeira lá, né? Que a gente diz que os vendedores são os protagonistas do progresso. Que são os caras, quando o cara faz um produto, é o vendedor que vai botar a cara para vender. E em cima disso, que a gente tem se proposto é desenvolver a nova geração de profissionais de vendas. É assim que é o jeito mais claro que a gente achou de dizer assim, cara, você é um profissional de vendas, velho. Então você é um cara que tem que ser profissional, tem que entender de CRM, tem que entender de todas essas paradas de vendas. Então, eu diria, cara, que de novo, continuar se dedicando a conhecer vendas, entendendo que grande parte dos vendedores não estudaram para ser vendedores. Por que não tem uma faculdade de vendas? Não sei, cara. Então, acho que talvez o preconceito seja grande. Hoje ainda tem vários cursos que estão surgindo, né? Mas não tem. Não tem. Ainda tem. O cara não é bacharel em vendas. Não existe. Não tem, não existe. Então o cara acha que vender é ruim, sei lá. E nenhuma empresa existe sem vendas, né? Todo final do mês a gente tem uma frase que a gente gosta bastante, tá triste? Vende que passa. Você entra numa empresa, a empresa tá triste é porque não tá vendendo, é isso? Já teve essa percepção? Ou quando vende demais também pode ser um problema. Vendas não, cara, é raro, hein? Ou vende muito e a operação reclama, ou vende pouco. Na logística é mais comum isso. Cara, vende muito e não dá conta da demanda. Vende pouco, os caminhões estão parados. Então, o vendedor não tem um dia de paz, cara. Se vendeu é porque vendeu, não vendeu. E aí tem os departamentos, o Sales Prevention Department, né? Que é o departamento de prevenção a vendas. O cara vai vender, o cara, não, esse aí não tem crédito, esse aqui não dá, não, mas não tem para entregar e tal. Então o vendedor é um ser abençoado, né? Marcelo, cara, obrigado aí. Acho que foi uma honra. Eu vou te dar tem um jabazinho aqui, ó. Um regalito. Aqui, ó. Aceleração de vendas. Eu recomendo, porque eu fui um dos caras que lá no começo ainda chamava Inside, não era mais aceleração de vendas, mas agora um lapisinho. Tem escrito uma frase aí, ó. Quem não deixa. Olha aqui, cara. Espera aí que eu tenho que fazer. Boa. O processo faz com que pessoas diferentes entreguem resultados semelhantes. Marcelo Charra, e tem uma do Chay aqui. O caminho não é fácil, nem um pouco, mas a paixão pelo processo torna tudo mais significativo. E um lapisinho. Quem corre risco não deixa traço. Acho que é boa. Isso aí. Marcelo, obrigado. E onde que as pessoas te acham? Legal. Então quem quiser me seguir, @Marcelo Charra, Marcelo SCHARRA, ou @aceleração de vendas, né, no Instagram. E não sei quando vai ser esse episódio aí, mas a gente tem uma imersão que a gente está começando agora em abril, mas haverá outras... Isso aqui é São Paulo mesmo? São Paulo. Dia 26 e 27 de abril. E vai ser uma imersão de vendas justamente nesse lugar, olhando um pouco mais para o vendedor. E não só CRM. Então, vai acontecer em abril, mas no segundo semestre tem uma outra data também. Quem tiver interesse em olhar para vendas nessa outra ótica, né? Um pouco mais sutil, um pouco mais suave, um pouco mais emocional e até humana, talvez seja um bom lugar para você começar a buscar. Muito bom. Gente, obrigado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha em nossas redes sociais. Um abraço
e fiquem com Deus.